Mas quem era essa mulher que comandava um reino onde o mundo parecia curvar-se diante de sua grandeza? Dizia-se que sua inteligência superava até mesmo os sábios mais antigos de sua terra. Desde criança, mostrava um entendimento incomum sobre os mistérios da vida, uma visão que ia além do horizonte. Não herdara apenas um trono, mas um legado. E ela sabia que seu nome não ficaria perdido na poeira do tempo. As noites em Sabá eram silenciosas, mas nunca vazias. No escuro, em meio às chamas das lamparinas, a rainha escutava os relatos dos viajantes. Foi assim que, uma noite, ela ouviu falar de um homem, um rei. Alguém que, diziam, possuía uma sabedoria sem igual, capaz de responder a qualquer pergunta e decifrar qualquer enigma. Seu nome? Salomão. O nome de Salomão ficou ecoando nos pensamentos da rainha muito depois que o último viajante se foi, deixando para trás apenas o perfume do incenso queimado e a promessa de um novo amanhecer. Mas antes que o destino a levasse até ele, antes que as areias do deserto fossem testemunhas de sua grande jornada, houve um tempo em que ela não era rainha, nem lenda, nem enigma. Houve um tempo em que ela era apenas uma menina em meio ao esplendor de Sabá, crescendo entre as sombras dos palácios e os murmúrios dos anciãos. Desde pequena, Maqueda era diferente. Não se contentava apenas em aprender as regras do protocolo ou os gestos delicados de uma princesa. Seus olhos curiosos varriam os pergaminhos dos escribas. Seus ouvidos atentos captavam conversas que escapavam até dos mais discretos conselheiros. Ela queria entender os mistérios do mundo e não apenas aceitá-los. Ainda criança, surpreendeu os sacerdotes com perguntas que exigiam respostas mais profundas do que simples tradições podiam oferecer. Diziam que seu espírito era inquieto como os ventos que sopravam das montanhas. E havia algo nela que fazia os homens sábios hesitarem antes de lhe darem uma resposta vazia. Mas o destino não concede poder sem um preço. Seu pai, o rei, sabia que governar Sabá não era um privilégio, mas um fardo. Um trono não era feito apenas de ouro, mas de escolhas difíceis, de sacrifícios e às vezes de solidão. Maqueda aprendeu isso cedo, talvez cedo demais. Com a morte do rei, os olhares se voltaram para ela. Alguns duvidaram, outros temeram. Uma mulher no trono? Sabá era rica, poderosa, cobiçada. Muitos tentariam derrubá-la antes mesmo que pudesse provar sua força. Mas Maqueda não recuou. O sangue dos antigos reis corria em suas veias, e ela não deixaria seu nome se perder como areia levada pelo vento. Assim, o momento chegou. O dia em que a menina se tornaria rainha. Mas assumir a coroa era apenas o começo. A coroação aconteceu ao nascer do sol, quando a luz dourada tocava as torres do palácio e fazia as joias da nova rainha brilharem como estrelas. Maqueda, sentada no trono de seus ancestrais, não demonstrava medo, mas em seu coração sabia que aquele dia marcava o início de algo muito maior do que ela. Ser rainha não significava apenas usar uma coroa ou sentar-se sobre almofadas bordadas em ouro. Significava governar. Significava enfrentar aqueles que a subestimavam, aqueles que em silêncio planejavam derrubá-la. Ela percebeu cedo que o trono era um campo de batalha, mas sua arma não seria a força bruta. Não, Maqueda lutaria com inteligência. Observava tudo, ouvia mais do que falava, e quando falava, suas palavras eram certeiras, afiadas como lâminas escondidas sob um véu de seda. Os grandes comerciantes, que antes hesitavam em confiar seus negócios a uma mulher, logo perceberam que desafiá-la seria tolice. Os generais, que questionaram sua capacidade de proteger Sabá, encontraram nela uma estrategista que enxergava além do óbvio. Mas havia uma coisa que nem sua astúcia poderia evitar: o isolamento do poder. Durante os banquetes suntuosos e as reuniões com conselheiros, Maqueda sentia o peso invisível da solidão. O trono era alto, e quanto mais alto, mais frio. À noite, quando
palácio mergulhava em silêncio, ela se perguntava se o destino realmente pertencia a quem o escolhia, ou se todos eram apenas peças em um jogo muito maior. Foi em uma dessas noites, cercada por mapas, pergaminhos e relatórios sobre as riquezas de seu reino, que uma história chegou até ela. A mesma que havia escutado anos antes, mas que agora retornava com mais força. O rei de um povo distante, famoso por sua sabedoria, governava com justiça e discernimento. Seu nome ecoava pelas rotas comerciais, misturando-se ao perfume das especiarias. Salomão, aquele que sabia todas as respostas. O nome de Salomão começou a rondar seus pensamentos como uma melodia que se recusa a ser esquecida. Onde quer que olhasse, onde quer que ouvisse, as histórias sobre ele estavam lá. Diziam que ele compreendia os segredos da natureza, que conversava com os animais e dominava a arte dos enigmas. Seu reino, Israel, florescia não apenas com riquezas, mas com uma sabedoria que atraía reis e governantes de terras distantes. Maqueda não era uma mulher que se impressionava facilmente. Já ouvira muitas histórias ao longo de sua vida, algumas verdadeiras, outras enfeitadas pelo exagero dos mercadores que gostavam de tornar seus relatos mais valiosos do que suas mercadorias. Mas algo naquela história a inquietava. O que fazia um homem tão sábio? O que ele sabia que os outros não sabiam? As caravanas que atravessavam o deserto traziam testemunhas de sua grandeza. Homens que haviam pisado em Jerusalém contavam sobre seu magnífico templo, suas leis justas, suas decisões que pareciam vindas diretamente dos céus. Mas Maqueda não era do tipo que acreditava apenas no que ouvia. Palavras podiam ser enganosas, histórias podiam ser moldadas como o barro nas mãos de um oleiro. Foi então que uma ideia se formou em sua mente. Se Salomão era realmente tão sábio, se seu entendimento era tão profundo, então ele deveria ser testado. Maqueda não queria apenas ouvir falar de sua inteligência, ela queria vê-la em ação. Decidiu ali mesmo que viajaria até Jerusalém. Mas essa não seria uma visita comum, não seria uma simples troca de presentes entre monarcas. Ela queria respostas, queria desafiar a mente do rei com perguntas que nunca haviam sido feitas. E se ele realmente fosse quem diziam, ele saberia respondê-las. Assim, começou a preparação para uma jornada que entraria para a história. A decisão estava tomada. Maqueda partiria para Jerusalém. Mas uma rainha não viaja sozinha, muito menos de maneira simples. Se iria até Salomão, faria isso como uma soberana, como a mulher que governava Sabá com a mesma firmeza com que o sol dominava o céu. E mais do que isso, faria com que sua chegada fosse lembrada por gerações. Os preparativos começaram antes mesmo que o primeiro raio de sol tocasse as muralhas do palácio. Caravanas foram organizadas, rotas traçadas, segredos discutidos em reuniões à luz de tochas. Não seria uma travessia fácil. O deserto era traiçoeiro, as tempestades de areia imprevisíveis e os ladrões sempre à espreita. Mas Maqueda não era feita de medo. Ela conhecia os perigos, sim, mas também sabia que os maiores desafios costumam guardar os tesouros mais valiosos. Ordenou que carregassem os presentes mais finos que Sabá poderia oferecer. Ouro em abundância, pedras preciosas lapidadas como estrelas, perfumes raros que perfumavam o ar como se fossem fragmentos do próprio paraíso. Mas esses eram apenas adornos. O verdadeiro presente estava naquilo que Maqueda planejava levar consigo: enigmas. Perguntas que desafiariam até mesmo a mente mais afiada, mistérios que nem os anciãos de sua terra haviam conseguido resolver. Se Salomão era de fato o homem mais sábio do mundo, ele deveria provar isso. A viagem começou antes do amanhecer. Camelos carregados até os limites da resistência. Guerreiros atentos a qualquer movimento estranho no horizonte. As noites eram frias, os dias escaldantes.
Cada quilômetro percorrido era uma promessa do que estava por vir. E à medida que Jerusalém se aproximava, Maqueda se perguntava: que tipo de homem seria Salomão? Um rei envolto em lendas ou, de fato, alguém digno de sua fama? Ela logo descobriria. E ele também. Os portões de Jerusalém se abriram para a comitiva de Sabá, como se o próprio destino os tivesse convocado. O burburinho tomou conta das ruas. O povo se acotovelavam, tentando ver com os próprios olhos a mulher cuja lenda havia atravessado desertos e mares. Os tecidos finos que cobriam os camelos reluziam sob o sol, e o perfume das especiarias trazidas de sua terra enchia o ar. Nunca antes uma entrada foi tão grandiosa, e isso era exatamente o que Maqueda queria. Se fosse testar um rei, que ele soubesse que a mulher diante dele não era uma visitante qualquer. No palácio, Salomão a aguardava. Sentado em seu trono de marfim e ouro, o rei observava tudo com um olhar tranquilo, mas perspicaz. Quando a rainha entrou no salão, um silêncio sutil se espalhou. Por um instante, o tempo pareceu hesitar. Não era apenas a beleza dela que chamava a atenção. Embora sua presença tivesse um magnetismo impossível de ignorar, era algo mais. Um ar de mistério, um desafio não dito. Maqueda não se curvou. Não era uma súdita diante de um rei, mas uma soberana diante de outra. E Salomão, ao invés de se ofender, sorriu. Havia reconhecimento ali. Um jogo começava, ainda que nenhum dos dois tivesse falado uma única palavra. Os servos trouxeram taças de vinho e bandejas de frutas. O rei a recebeu com hospitalidade, como mandava a tradição. Mas ele sabia, e ela também, que aquela não era uma simples visita diplomática. Então, a rainha que viera de tão longe se inclinou levemente para a frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa, os olhos brilhando com um fogo escondido. Dizem que conhece todos os segredos do mundo. Sua voz soou com um toque de ironia e curiosidade. Vamos ver se isso é verdade. E assim, começou o verdadeiro encontro entre a rainha de Sabá e o rei Salomão. Salomão pousou a taça sobre a mesa, sem pressa, sem presságio de inquietação. Seus olhos, atentos como os de um falcão, fitaram Maqueda com uma curiosidade silenciosa. Ele já havia recebido reis e governantes de todos os cantos da terra, mas algo naquela mulher era diferente. Ela não tinha vindo em busca de alianças, nem de ouro, nem para dobrar os joelhos diante de sua sabedoria. Ela tinha vindo para testá-lo. Maqueda inclinou a cabeça levemente, o brilho nos olhos denunciando o prazer do desafio. Se és o homem mais sábio da terra, então não há enigma que não possas decifrar. As palavras saíram de seus lábios como uma provocação envolta em seda. O salão se encheu de murmúrios contidos. Os conselheiros de Salomão, acostumados a vê-lo responder a tudo sem hesitação, observavam atentos. Ela começou com perguntas sobre o mundo, as estrelas que bordavam o céu, os ventos que guiavam os navios, os segredos escondidos sob as águas profundas. Salomão respondia sem esforço, como se lesse as respostas nas sombras que dançavam ao redor das tochas. Mas Maqueda não se dava por vencida. Suas questões se tornaram mais complexas, misturando lógica com mistério, envolvendo paradoxos e armadilhas de raciocínio. Então, veio a pergunta que fez o salão prender a respiração. Qual é a coisa mais forte do mundo? Salomão, pela primeira vez, demorou um instante a mais. Seus dedos deslizaram pelo braço do trono. Seu olhar se perdeu no vazio por um breve momento e então ele sorriu. O desejo, disse ele, porque nem reis nem guerreiros podem resistir a ele. Maqueda sustentou o olhar dele. Pela
como um manto de veludo escuro sobre Jerusalém. No grande salão do palácio, os servos já se retiravam discretamente, e as tochas queimavam em chamas mais baixas, lançando sombras alongadas nas paredes douradas. Mas nem Maqueda nem Salomão pareciam notar o tempo passar. O jogo de palavras e desafios havia cedido lugar a algo mais sutil, mais perigoso. Maqueda pousou a taça de vinho diante de si, seus dedos desenhando círculos lentos na borda. Ela não costumava se impressionar facilmente, mas algo em Salomão a desarmava de um jeito que ela não esperava. Não era apenas inteligência, era a forma como ele ouvia, como parecia ver além das palavras, como se pudesse enxergar o que se escondia por trás dos silêncios. Salomão, por sua vez, a observava com um interesse raro. Ele conhecia bem o poder do encanto e das intrigas palacianas. Já havia enfrentado líderes que tentavam dobrá-lo com bajulação ou ameaças veladas. Mas aquela mulher, ela era diferente. Não buscava nada além da verdade. E quanto mais falava com ela, mais percebia que sua sabedoria não vinha apenas dos livros ou da experiência dos anciãos, mas de algo mais profundo. Sabá é um reino rico, mas distante, ele disse recostando-se no trono. O que faria uma rainha cruzar desertos para encontrar um rei? Maqueda sorriu de canto, os olhos brilhando à luz da lamparina mais próxima. Eu quis ver com meus próprios olhos se a tua fama era justa. Ela respondeu, pausando por um instante antes de completar. E por que há certas respostas que nenhum conselheiro pode dar? Os olhos de Salomão estreitaram-se levemente, como se captassem algo escondido naquelas palavras. Uma brisa fresca entrou pelas grandes janelas abertas, agitando os véus que cobriam as colunas. O silêncio entre os dois carregava um peso invisível. Um desafio diferente pairava agora no ar, um que não poderia ser resolvido com lógica ou enigmas. E a noite, longa e cheia de mistérios, ainda não havia terminado. O primeiro raio de sol tocou as torres do palácio, tingindo Jerusalém com tons dourados e rosados. O mundo lá fora despertava lentamente, mas dentro dos muros do grande salão, o tempo parecia ter seguido seu próprio ritmo. A conversa entre Maqueda e Salomão havia se estendido muito além do que qualquer um dos dois havia planejado. Não eram mais apenas enigmas, desafios ou testes de inteligência. Algo mais profundo se formava ali, algo que não podia ser nomeado com simples palavras. Maqueda, sentada diante da mesa ainda repleta de taças intocadas e frutas esquecidas, observava Salomão com um olhar indecifrável. Durante a noite, ela o ouvira falar sobre o mundo, sobre a justiça, sobre o poder de governar e as incertezas que vinham com ele. Mas nos momentos em que a conversa fluía sem esforço, nos instantes em que a formalidade se desfez, ela percebeu algo que poucos provavelmente notavam: o peso invisível que Salomão carregava. Porque ser rei não era apenas uma dádiva, era também um fardo. E ninguém entendia isso melhor do que ela. O que te preocupa, grande rei? Sua voz rompeu o silêncio da manhã, suave, mas firme. Salomão ergueu o olhar, como se voltasse de um pensamento distante. Por um instante, Maqueda viu uma sombra de cansaço passar por seus olhos, mas foi algo tão breve que talvez fosse apenas um truque da luz. O mesmo que preocupa qualquer governante que entende seu próprio poder. Ele disse, com um meio sorriso, saber que, por mais que tentemos, nunca teremos todas as respostas. Maqueda segurou o olhar dele por um momento, como se guardasse aquelas palavras em um lugar seguro dentro de si. A jornada até Jerusalém havia começado como um teste. Mas agora, algo mais se formava. E quando voltasse para Sabá, ela levaria consigo muito mais do que tinha planejado. O sol já estava alto quando Maqueda deixou os portões do palácio de Salomão. O som dos cascos dos camelos ecoava pelas ruas de Jerusalém, enquanto sua comitiva se organizava para a longa jornada de volta a Sabá. Mas algo nela havia mudado.
Ela havia chegado como uma rainha determinada a testar um rei, mas agora partia carregando algo muito mais valioso do que respostas. Durante os dias que passou ao lado de Salomão, viu com seus próprios olhos o que era governar com sabedoria. Sentiu o peso da solidão que o poder impõe. Reconheceu nele reflexos de sua própria alma. Entre enigmas e conversas que atravessaram as noites, eles compartilharam mais do que conhecimento, compartilharam a verdade de serem líderes, de carregarem reinos nos ombros e ainda assim continuarem humanos. As ruas estavam cheias de curiosos que queriam ver a rainha partir, como se não acreditassem que ela realmente estivesse ali, que uma mulher de terras tão distantes tivesse desafiado e encantado o rei mais sábio do mundo. Mas o que ninguém sabia era que a história não terminava ali. Havia algo que apenas ela e Salomão sabiam, algo que não podia ser carregado em caixas de ouro ou frascos de perfumes raros. Maqueda levou consigo não apenas lembranças, mas um segredo que crescia dentro dela a cada passo de sua jornada de volta. Dizem que, ao retornar a Sabá, deu à luz um filho, um herdeiro que carregava em si a sabedoria de um rei e o espírito de uma rainha. Seu nome seria lembrado por gerações, e dele nasceria uma linhagem que mudaria o destino de um povo. Mas o que Maqueda deixou em Jerusalém foi tão profundo quanto o que levou consigo. Porque algumas histórias não terminam com um adeus, mas continuam ecoando através do tempo, deixando lições que jamais se apagam. Os anos passaram, mas a história da rainha de Sabá nunca se apagou. Seu nome atravessou desertos, cruzou oceanos, misturou-se às tradições de povos diferentes. Alguns a chamaram de Maqueda, outros apenas de a Grande Rainha. Mas independentemente de como foi lembrada, o que ela representava era inegável. Uma mulher que não se contentou com o que lhe contaram, que buscou a verdade com seus próprios pés, que desafiou a lógica dos homens mais sábios e encontrou algo que nem mesmo a inteligência pode explicar. Ela voltou a Sabá não apenas como uma rainha, mas como uma mulher transformada. Seu reino prosperou ainda mais, governado por alguém que aprendeu que o verdadeiro poder não está no ouro ou na força, mas na capacidade de enxergar além do que os olhos podem ver. Dizem que ensinou a seu povo os segredos que trouxera consigo, espalhando um conhecimento que não podia ser medido em riquezas, mas que valia mais do que qualquer tesouro. E talvez essa seja a maior lição de sua história. Maqueda nos ensinou que a sabedoria não é algo que simplesmente se possui, é algo que se busca. É a coragem de fazer perguntas, a humildade de ouvir as respostas e a ousadia de seguir caminhos que ninguém antes trilhou. Ela nos mostrou que o poder, quando guiado pela inteligência e pela verdade, pode construir impérios, mas que a verdadeira grandeza vem de dentro de um espírito que não teme o desconhecido, e assim sua lenda permaneceu. Não apenas como a rainha que cruzou o deserto para desafiar um rei, mas como aquela que entendeu que algumas perguntas não precisam de respostas imediatas. Às vezes, o simples ato de perguntar já é o suficiente para mudar uma vida, ou um reino inteiro. Se você gostou da história da Rainha de Sabá e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.